Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade de vocês já, sabia? Hoje na nossa aula de arte nós vamos falar um pouco sobre teatro, ok? O surgimento do teatro. Segundo os estudiosos, os seres humanos tinham necessidade de representar para expressar suas alegrias, tristezas e dúvidas, comunicando-se com os outros e com os deuses, em rituais e celebrações. Nessas ocasiões, como ocorre ainda hoje em algumas tribos indígenas, era comum as pessoas representarem os animais e seus movimentos, imitarem os fenômenos da natureza, como os sons do trovão, narrarem as dificuldades sofridas de uma viagem, lembrarem seus antepassados para ensinar aos jovens. As palavras e os gestos das representações eram aprendidos e memorizados. Assim, era possível preservá-los, uma vez que eles desconheciam a escrita. Mas a origem do teatro está na Grécia Antiga. Organizavam-se festivais para celebrar a fertilidade da terra na primavera e os participantes vestiam peles de animais, dançavam e entoavam cânticos repetidos pelos demais. Foi lá que surgiu o teatro, tal como o conhecemos hoje. Representações com diferentes histórias escritas por autores, nas quais atores interpretam diferentes papéis diante de um público em um local construído especialmente para isso. Um dos festivais mais famosos da Grécia Antiga era realizado em homenagem ao deus Dionísio. Durante 6 dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade dos textos ensinados e de seus autores. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam a ponto de interromper a representação caso não gostassem. Como se faz o teatro? A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, mesmo dia ou no mesmo ano. Os atos podem se dividir em cenas. As mudanças de cenas são indicadas pelas entradas e saídas das personagens, de tal maneira que a aparição ou desaparição de um personagem do palco marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas mudanças podem também ser marcadas pela iluminação ou mudança de cenário. Apesar de quase toda peça se dividir em atos e cenas, não existe regra em relação à sua quantidade. Por que se faz teatro? Por gosto, por diversão ou por prazer. Vimos que, na origem do teatro, a diversão estava ligada à expressão de sentimentos mágicos e religiosos. No Brasil, no período colonial, os missionários católicos tentavam transmitir sua doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças teatrais, ou seja, peças de teatro. De forma semelhante, em outros momentos da história, as pessoas fizeram teatro para criticar os costumes da sociedade do seu tempo, o que provocou muitas vezes a proibição de representações de peças de alguns atores. O teatro também costuma ser utilizado em quase todos os países para ensinar de forma divertida a literatura e a história de um povo às crianças e aos jovens. Da mesma forma, o teatro pode servir para ajudar as pessoas a expressarem sua preocupação perante os outros e a resolver dificuldades, por exemplo, a perda da timidez. Para quem se faz o teatro? O teatro é feito para agradar aos mais diferentes tipos de públicos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Essas pessoas são o elemento fundamental para que o teatro exista. Os atores sabem que, sem o público, seu trabalho não tem sentido. Por isso,
esforçam-se todos os dias para melhorar o seu desempenho e, com sua interpretação, atrair o espectador. O espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante do público. Ao longo do tempo, a forma desse espaço foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular. O circo é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Ao redor desse círculo, construíram-se teatros imensos de pedra, nos quais milhares de espectadores ocupavam filas de assentos escalonados, arquibancadas, como na antiga Grécia. E aí, pessoal? Vocês viram um pouquinho sobre teatro, né? O que vocês acharam? Vou deixar para vocês aí uma atividade, certo? Sobre teatro, para vocês fazerem. Não esqueçam, gente, de colocar o nome de vocês, tirar a foto e enviar para que eu veja, ok? Então, tudo de bom para vocês, boa semana e tchau, tchau!